Fala pessoal, vamos falar hoje sobre mais um indicador aí, que é o ROI, um dos mais importantes na avaliação de ações de empresas. ROI é a sigla aí para Return on Equity, que é retorno sobre patrimônio líquido, equity é patrimônio líquido. E a gente viu que o patrimônio líquido lá na parte contábil, né, é a diferença entre o ativo e o passivo, é aquele dinheiro do que vai acumulando os lucros da empresa, que é o dinheiro que os sócios colocam. Então, é uma comparação aí, tá? A gente vai ver que é uma divisão simples. Ele vê se o negócio é rentável. Então, todo trimestre a empresa lá, né, divulga seus resultados e tem o ROI. E esse ROI é que vai balizar aí se o negócio é rentável ou não. É o retorno que os sócios estão tendo aí em relação ao dinheiro que eles investiram na empresa. Então, lá no exemplo lá do Marcos, lá dos dois sócios, do início do curso, é aquele dinheiro lá que é o capital próprio, né? O capital investido pelos fundadores, vamos dizer assim, e que depois vieram IPO e tiveram também outros investimentos. Então esse retorno aí que a gente vê, né, seja ele de capital próprio, como a gente falou do Marcos, lá dos sócios originais, ou de empréstimos usados para levar adiante esses investimentos. O acionista ele busca retorno. A gente viu por que a gente compra uma ação lá no início, né? Para poder participar dos lucros da empresa, para poder, né, ter os dividendos mensais, anuais, depende da empresa, né? Esse pagamento. E o ROI crescente, ou seja, se você pegar de um ano para o outro, se esse ROI for de 10 para 12%, e a gente vê isso em 10 anos, por exemplo, esse ROI for sempre crescente, 10, 12, 15, 17, 20%, isso é muito bom. Isso quer dizer que a empresa está sabendo pegar o dinheiro que ela está ganhando, os lucros que ela está tendo, reinvestindo nela mesma e gerando mais lucro a partir disso, né? Então, isso é eficiência na alocação de capital. É o que o Warren Buffett faz muito bem, faz sim, historicamente, muito bem por décadas, né? Ele é um ótimo alocador de capital. A gente vai ver mais para frente nos próximos módulos isso aí, que ele fez na Berkshire Hathaway. Então, o ROI também crescente mostra que os investidores estão tendo um bom retorno, né? Uma boa taxa de retorno para os investidores também. E ele precisa ser maior que a renda fixa. Por quê? Porque senão, pessoal, para que eu vou assumir um risco maior? A gente sabe que as ações elas têm aí um risco, entre aspas, né? Pela volatilidade, enfim, pelas escolhas que, porventura, possam ser feitas erradas em algumas empresas ou mudanças de mercado, enfim, existe um risco que a gente chama aí. Para que eu vou assumir esse risco, sendo que eu poderia investir na renda fixa e ter um retorno maior? Então, se eu estou numa empresa que paga um ROI de 1%, por que eu vou investir nela sendo que a taxa Selic é 2%, sendo que a taxa Selic é 5%? Sendo que se eu colocar o meu dinheiro na poupança, eu vou ter 1,6% e um ROI de 1%, comparando a empresa. Né? Então, o ROI precisa ser maior que a renda fixa. Beleza? O ROI, aí, essa é a fórmula dele. Ó. Lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Bem simples, pessoal. A empresa lá no terceiro trimestre de 2021, ela teve um lucro líquido de 10, tá? 10, aí fica entre o lucro líquido 10 e o patrimônio líquido lá é 100, beleza? Então, ela vai ter aí um ROI, né, de 10%. Então, beleza. Lucro líquido de 10 e o patrimônio líquido de 100. Pode ser milhões, bilhões, tá? Esse seria o ROI da empresa, tá? A relação, no caso o ROI negativo. O ROI negativo é quando a empresa deu prejuízo, basicamente. Lucro líquido, a única
possibilidade, na verdade, o patrimônio líquido pode ser negativo também, né? Então, ou o lucro líquido é negativo, ou o patrimônio líquido é negativo. O ROI tem que ser analisado com cuidado nesse quesito. A relação entre lucro gerado e capital investido. O lucro que a empresa gera, né? Versus aí, ou dividido, né, pelo capital investido no negócio. Ele é um dos indicadores mais poderosos, como a gente falou no início. Ele tem que ser constantemente alto ao longo do tempo, de preferência crescente ao longo do tempo. Ele, se for bastante alto, ao longo de muitos anos, bastante alto, a gente vai ver o quanto alto isso é no próximo slide. A empresa ela mostra aí uma vantagem competitiva importante. Então, se o ROI está alto, então ela está rentabilizando, ela está tendo lucro alto se comparado com o seu patrimônio por muitos anos. E isso quer dizer que a empresa está tendo vantagem competitiva, porque só uma empresa com vantagem competitiva tem uma rentabilidade alta durante muito tempo, né, comparando o seu lucro com o seu patrimônio. Só uma empresa com vantagem competitiva faz isso. Ela está tendo e mantendo essa alta margem de lucro, né? As ações com ROI muito alto durante muito tempo, elas vão ter muito dificilmente aí um desempenho negativo, tá? Isso em termos de preço de ações, né? Ali os preços, eles podem até caírem muito, mas se o ROI mantiver alto, pessoal, mantiver alto por muito tempo, as ações podem até estar em queda, mas isso uma hora volta para a média. Uma hora, isso é muito importante falar, pessoal, grava isso, tá? O lucro da empresa, se tiver crescente e o preço das ações estiverem caindo, isso normalmente, tá? Nem sempre, mas normalmente isso é uma vantagem, uma margem de segurança que você vai ter comprando essa ação. Normalmente isso vai ser uma oportunidade de compra, porque se o preço cai e a rentabilidade da empresa aumenta, continua aumentando ao longo do tempo, lógico que tem outras análises, a gente nunca deve analisar um indicador por si só e tomar uma decisão, mas isso é um bom indício de que está tendo uma vantagem ali para você comprar essa ação, está tendo uma margem de segurança, está tendo uma possível oportunidade, tá bom? Então fique ligado nisso aí. As exceções ficariam para o caso de uma empresa que continua lucrando, tá? Mesmo lucrando, mas o tipo do negócio, ele no longo prazo, 10 anos, 20 anos, às vezes ele não tem perspectiva de continuar, mas a empresa ainda dá lucro e ainda às vezes até dá lucro crescente, mas as perspectivas futuras do negócio, lá na perpetuidade, como a gente vai ver, são do negócio ser descontinuado, do negócio passar a não existir mais, tá bom? Então, basicamente é isso. Por exemplo, sei lá, máquina de escrever. A empresa que fabrica máquina de escrever. Às vezes ela está continuando vendendo muito, mas inventaram o computador e aí, mas continua vendendo máquina, aí você olha o ROI daquele momento, está alto, está crescente comparando ali dos trimestres anteriores. Mas a empresa está rentabilizando, mas as perspectivas futuras é que o negócio acabe e o preço já está lá embaixo. Então tem que ser observada essa questão. O quanto a empresa é rentável, tendo por base aí o seu patrimônio líquido. Eu escrevi de várias formas, pessoal, para poder ficar bem claro mesmo, tá? O entendimento. Quantos por cento ela lucra se comparar o que ela vale. Vamos dizer, o patrimônio dela, né? Quantos por cento ela lucra comparando com o que ela vale no momento. Então, se a empresa tem um ROI de 10%, significa que ela lucra a 10ª parte do seu patrimônio líquido, do seu patrimônio no período, que foi o exemplo que a gente deu lá, né? Então, é o 10 dividido por 100, né? 10%. 10 lucro líquido de 10 dividido por 100, que é o patrimônio líquido da empresa. Pessoal, é bem simples, até interessante a gente falar isso, que tem uma frase do Peter Lynch que fala que investir não é tão complexo assim, né? A gente precisa saber ali matemática simples, a matemática da 5ª série, né? Por isso que eu estou tentando aqui esmiuçar e deixar mais fácil para vocês aí.
Normalmente, pessoal, via de regra, em geral, tá? Tem peculiaridades, lógico, mas em geral, você fala assim, o que que é um ROI bom, Daniel? Um ROI bom acima de 10%, tá? Tem negócio que aceitam menos, tem negócio que aceitam mais, que às vezes que é até o mínimo fazer, né? 10%. A gente vê ROIs muito altos, por exemplo, né? Em empresas de energia elétrica. Então, a gente vê ROIs menores, muitas das vezes, em empresas de varejo. Acima de 20% é muito bom, acima de 30% é excelente. Quanto mais, melhor. Mas tem uma coisa aqui, pessoal. O ROI muito grande, ele deve ser olhado com cuidado, porque alguns dados ali podem estar errados, então é bom você verificar em outros sites. Tá? Às vezes você está olhando o status invest, é legal você olhar no fundamentos, no trade map, dá uma olhadinha nisso aí, às vezes até entrar no próprio site da empresa lá e verificar, às vezes até calcular isso na mão mesmo, é importante porque pode ser que os dados venham errados, tá? Nesses sites aí que a gente costuma, principalmente esses de graça aí. Quanto maior for essa porcentagem, maior será a capacidade da empresa em gerar retornos em lucros, né, a partir daquilo que ela tem como patrimônio. Outra forma de escrever é a mesma coisa, tá, pessoal? Mostra também a saúde financeira da empresa, claro, né, pessoal? Quer dizer que ela está indo para frente, está lucrando, está fazendo o dever de casa aí. Pessoal, uma frase aí do Joel Greenblatt, que é um livro The Little Book That Beats the Market, que eu li, muito bom. O segredo, então, para investir, a gente vê o valor da empresa e tenta pagar muito menos por ela aí. A gente tem várias oportunidades para isso, uma crise é uma delas, notícias aí, às vezes uma gestão que passa que pune a empresa aí, são oportunidades. Beleza, pessoal? Então, obrigado e até a próxima.